Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo para o segundo trimestre de 2021 para a classe de jovens. Um tema maravilhoso é proposto para a nossa reflexão: o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Lições comentadas pelo pastor Natalino das Neves. Esta já é a nossa quinta reflexão. Esta reflexão será feita em todas as igrejas Assembleias de Deus que fazem uso desta revista da CPAD para a classe de jovens no próximo dia 2 de maio de 2021. E o tema desta lição, o caráter da pregação de Paulo. Eu gostaria de fazer uma oração juntamente com você. E após esta oração, nós iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para este momento. Então aperte o cinto, feche os seus olhos e venha comigo neste momento de oração. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito, que visite-nos agora, traga iluminação e discernimento na Tua palavra. É o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras, eu quero falar com você que ainda não se inscreveu aqui no nosso portal bíblico. Faça isso agora, por gentileza. Se você está aqui pela primeira vez, muito obrigado, seja muito bem-vindo e você tenha liberdade para compartilhar o nosso conteúdo nas suas mídias sociais, nos seus grupos de WhatsApp, no seu grupo familiar, no seu grupo eclesiástico e abençoar quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Você que já faz parte deste portal bíblico, muito obrigado pelo apoio e que o Senhor possa continuar abençoando a cada um dos irmãos. Nosso texto do dia proposto para hoje é justamente um texto na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, que diz: "E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de conhecimento humano ou de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder." A nossa síntese diz: o poder da pregação não está no conhecimento secular ou no desempenho da oratória, mas na fidelidade à mensagem do Evangelho que pode transformar a vida de todo aquele que crê. E a nossa leitura bíblica, peço que você agora dê um pause aí na tela do seu smartphone, do seu notebook e faça a leitura bíblica que está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 ao versículo 13. Esses então foram os textos que irão fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. E nós temos para esta reflexão 3 objetivos que devem ser alcançados ao final desta reflexão. O primeiro, saber que Paulo era capacitado e chamado por Deus. O segundo, mostrar que a confiança do apóstolo Paulo não estava em seu intelecto. E o terceiro objetivo, refletir a respeito do que nós, eu e você, precisamos saber para a salvação e recebermos então esta tão preciosa salvação. O apóstolo Paulo vai enfatizar que a sua pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana. Isso justamente nos deixa claro, e o intuito está justamente em nos mostrar que os irmãos ou a cidade de Corinto como um todo gostavam muito da filosofia e da aquisição desta sabedoria através da filosofia, e acabavam por se perder em debates a respeito da sabedoria e como alcançar tal sabedoria. Os gregos mais favorecidos, é importante salientar, passavam ao longo dos dias horas a fio escutando os filósofos. Então, o apóstolo Paulo vai mostrar aos cristãos da igreja de Corinto que a nossa fé não pode se basear e se apoiar em sabedoria de homens, na retórica dos bons pregadores, mas na fé na pessoa bendita de Jesus Cristo e, acima de tudo, no seu sacrifício na cruz.
do Calvário. Esta é uma lição maravilhosa proposta para mim e para você neste momento tão importante, onde este tema se mostra tão atual como agora necessário. Então, nesta lição, veremos que, embora o apóstolo Paulo tenha tido uma boa formação educacional, religiosa, o seu compromisso agora como apóstolo de Cristo era não com a filosofia, não com o conhecimento judaico que este havia adquirido desde a mais tenra idade, mas ele está comprometido agora com a mensagem do Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Cristo que é poder para a salvação de todo aquele que crê. Ele não usava agora de sublimidade de palavras como nós encontramos agora na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 1, que diz: "E eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos os testemunhos, ou o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria." Então, o objetivo do apóstolo Paulo não era o de impressionar as pessoas que agora estavam ouvindo a sua pregação, mas levar estes cristãos e os ouvintes desta palavra poderosa a um conhecimento mais profundo a respeito da pessoa bendita de Jesus Cristo. Não basta apenas termos uma experiência verbal quando falamos de conhecimento a respeito de Deus. É importante que tenhamos esta profundidade no nosso conhecimento, que se dá justamente quando entendemos que o Senhor se revela a nós de forma clara, direta, objetiva, à luz da sua bendita palavra. É necessário mergulharmos com afinco para adquirirmos tal conhecimento a respeito de Deus. Nós temos 3 pontos a serem abordados. O primeiro, Paulo era capacitado e chamado por Deus. O segundo, a confiança de Paulo não estava no seu intelecto. E o terceiro ponto que será estudado, tudo o que precisamos saber para recebermos tão gloriosa salvação. Então, quando falamos desta capacitação do apóstolo Paulo e o seu chamado, nós vamos falar aqui um pouco da sua formação religiosa. Também iremos abordar sobre a formação educacional e ministerial do apóstolo Paulo e também a autoridade do seu apostolado. Então veja, a formação religiosa do apóstolo Paulo no judaísmo, é muito importante salientar esta característica. Como todo judeu, ele vai receber justamente uma educação familiar, também sempre estando nas sinagogas, estudando algumas disciplinas que eram necessárias para o crescimento sadio de toda criança no contexto judaico, como, por exemplo, aprender a Torá, os 5 livros da lei que nós chamamos de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aprendeu também, com certeza, o hebraico, o aramaico e provavelmente, entre o final da sua adolescência e o início da sua juventude, o apóstolo Paulo foi de Tarso para a cidade de Jerusalém, justamente para aprimorar agora o seu conhecimento a respeito da lei de Deus e justamente vai ser instruído pelo fariseu mais reconhecido daquele tempo, daquela época, o homem chamado Gamaliel. Atos capítulo 22, versículo 3, o apóstolo Paulo diz: "Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, agora falando a respeito de Jerusalém, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois." Gamaliel foi um membro do Sinédrio e talvez um dos membros mais importantes do Sinédrio em Jerusalém e um dos rabinos mais respeitados então daquele tempo ali em Jerusalém. Apenas em caráter de informação, Gamaliel, ou o rabino Gamaliel, foi justamente neto de um grande educador judeu chamado Hilel, o ancião, líder dentre as autoridades do Sinédrio do contexto do meados do século I.
reconhecido como mestre e doutor na lei, ou seja, um doutor no que tange conhecimentos da Torá. Mas será que isso foi tão importante agora para o ministério que o Senhor chamara o apóstolo Paulo? É isso que nós vamos ver a partir desse momento. A religiosidade e o rigor ao cumprimento da lei. É interessante a gente abrir aqui um parêntese para fazer uma observação. Paulo aqui se mostra nitidamente um legalista extremista. E agora, quando ele agora tem a sua experiência com Cristo, ele vai ser até mesmo tido por antinomista. Isso é algo extremamente curioso no meu modo de avaliar o assunto. Então, ele tinha todo este rigor, a religiosidade no cumprimento da lei, e essas características irão transformar em perseguidor dos seguidores de Cristo. Ou seja, estas características até então boas, positivas, é justamente características que irão tornar o apóstolo Paulo como um grande perseguidor da igreja de Cristo. Então veja, entendendo agora, Paulo está fazendo a vontade do próprio Deus. Quando lemos em Filipenses capítulo 3, versículo 6, ele diz: segundo o zelo fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Quando ele escreve aos irmãos Gálatas capítulo 1, versículos 13 e 14, ele diz: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava esta igreja. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então aqui fica evidente este aspecto, esta característica religiosa extremista do apóstolo Paulo antes do seu encontro com Cristo a caminho de Damasco. Haja vista, a caminho de Damasco é muito interessante ali todos os viés que estavam na vida do apóstolo Paulo irão por água abaixo. Toda a sua ideologia estava sendo tratada a caminho de Damasco. Todo o seu conhecimento intelectual, todo o seu conhecimento religioso, ele agora vai perceber que há uma experiência ainda mais profunda e ainda mais gloriosa, que é justamente este encontro que este tivera com Cristo a caminho de Damasco, onde todo o conhecimento verbal, literário, filosófico, cultural do seu tempo, onde esses conhecimentos levaram o apóstolo dos gentios. Ora, sua experiência de fato com Deus se dá justamente nesta caminhada a Damasco, justamente com o intuito de perseguir a igreja de Deus. Então, ali, a caminho de Damasco, Paulo tem um grande encontro com Jesus Cristo e conheceu verdadeiramente o Deus que ele pensava em conhecer. Abre um parêntese aqui para uma reflexão. Muitos pensam conhecer Deus, pois já leram muito a respeito dele, já ouviram muito a respeito dele, logo já têm um conhecimento bastante a respeito de Deus, mas o próprio Jó nos narra que antes havia apenas conhecido Deus através de uma experiência verbal, mas agora os seus próprios olhos contemplavam a deidade de Deus e a experiência com Deus no nível que tivera Jó. Nós podemos considerar que também está em pé de igualdade esta experiência que o apóstolo Paulo tivera a caminho de Damasco, e há uma mudança drástica, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Há de fato uma grande transformação. O cativeiro de Jó foi justamente transformado a partir do seu conhecimento e a sua experiência gloriosa com Deus. E aqui também o mesmo está acontecendo com o apóstolo Paulo. Então, o Deus que ele pensava em que conhecia, agora de fato está se revelando a ele. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz que vinha do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele prontamente disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus,
a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Atos, capítulo 9, versículos 3 ao versículo 5. A formação educacional e ministerial, então, de Paulo. Como judeu da diáspora, também recebeu uma educação helênica em uma escola grega. Tarso era, de fato, uma cidade extremamente importante e tinha, segundo os historiadores, 3 das maiores e mais importantes universidades do mundo até aquele momento. Delas saíram vários filósofos da escola estoica e manteve esta tradição retórica até o século II depois de Cristo. A sua formação ministerial, após a sua conversão agora a caminho de Damasco, veja, ele se dirige à Arábia, Gálatas capítulo 1, versículo 17. Em seguida, retorna para Damasco e vai ficar em Damasco possivelmente 3 anos, Gálatas capítulo 1, versículos 17 e 18. Depois vai a Jerusalém e ficou ali em Jerusalém por um período de aproximadamente 15 dias na companhia do apóstolo Pedro e de Tiago, o meio-irmão de Jesus. Gálatas capítulo 1, versículos 18 ao 20. Depois viaja para Síria e Cilícia, Gálatas capítulo 1, versículo 21. E após este período de preparação, foi enviado pela igreja de Jerusalém, juntamente com Barnabé, para Antioquia. Eu quero abrir aqui um parênteses que eu acho muito importante, porque não penso que tenha sido exatamente assim, enviado pela igreja de Jerusalém. É importante salientar uma coisa importante, que a igreja de Jerusalém antes envia o apóstolo de Jerusalém para Tarso, onde lá ele permanece ali, ele fica esperando possivelmente por um período de quase 14 anos, até que Barnabé bate em sua porta para agora juntos irem a Antioquia da Síria. Então o texto bíblico nos fala que a igreja de Antioquia da Síria começou a ser notada e agora Barnabé é enviado à igreja de Antioquia da Síria e, diga-se de passagem, ali os irmãos foram primeiramente chamados de cristãos, não de forma honrosa, mas de forma pejorativa. E ali Barnabé, percebendo que aquela era uma igreja mista, onde haviam judeus, haviam gregos, ali prontamente Barnabé, inspirado por Deus, com toda certeza, este que é cognominado Barnabé, que é filho da consolação, se lembrou do apóstolo Paulo e se direciona até em Tarso da Cilícia e ali vai convocar Paulo para que agora juntos possam ir à Antioquia da Síria. E nós sabemos que ali em um culto de oração, em um culto cheio de poder e autoridade de Deus, o Espírito Santo dá uma ordem em que Barnabé e Saulo haveriam de ser separados para um importante ministério que nós conhecemos qual foi. E ali a primeira viagem missionária juntamente com Barnabé é agora apresentada e a partir dali nós vamos perceber que o Espírito Santo está na vida de Paulo e grandes coisas fez o Senhor através do apóstolo dos gentios. Então, o apóstolo Paulo não era um aventureiro, irmão. Ele não caiu de paraquedas dentro daquele contexto. Ele teve um processo, e diga-se de passagem, um processo com toda certeza árduo. Um processo extremamente longo que o estava capacitando para agora, capacitado, assumir maiores responsabilidades no contexto ministério. E existem pessoas que acabaram de chegar ao ministério e já querem assumir responsabilidades e querem assumir trabalhos e ainda sequer foram experimentados e tratados. Então, aqui o apóstolo Paulo nos ensina humildade, nos ensina paciência e nos ensina que aquele que é paciente e aquele que é humilde será devidamente honrado e levantado por Deus a seu tempo. A autoridade agora do apostolado de Paulo. Quando escreve aos irmãos Gálatas, Paulo afirmou que o seu chamado, a exemplo dos profetas do Antigo Testamento, se dá
justamente quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. Isso não quer dizer aqui que Paulo estava sendo soberbo, orgulhoso, né? Mas que ele agora estava ciente de que o Senhor, de fato, já o havia separado desde o ventre de sua mãe. Paulo assevera que entendeu o seu chamado quando o Senhor se revela a ele, né, a caminho de Damasco, quando o Senhor revela ao apóstolo Paulo, seu filho, ali caminhando e buscando meios para perseguir a igreja. Ele agora tem esta grande experiência. Então, dessa forma, ele vai começar a argumentar que não fora chamado pelos apóstolos, que ele não fora chamado agora por nenhum outro homem, mas ele foi chamado pessoalmente pelo Jesus Cristo ressurreto, defendendo assim a sua legítima posição no contexto apostolado. Então, esse relato é relevante e agora vai avaliar a autoridade do seu apostolado e de seus escritos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo foi perseguido, muitos questionaram a autoridade do seu apostolado, do seu chamado, mas ele está agora diante dos irmãos, falando como de fato se deu o seu chamado, legitimando esta característica tão importante no ministério de Paulo, que é justamente este apóstolo dos gentios, como nós conhecemos ele até os dias de hoje. A confiança de Paulo não estava no seu intelecto, diferentemente de muitos que se julgam até superiores aos demais irmãos por terem formações acadêmicas, e não há nenhum problema em ter uma formação acadêmica. Não é disso que estamos tratando aqui. Paulo reconhecia que a sua capacidade vinha de Deus, e isso precisa ser bem separado entre uma coisa e outra. O apóstolo adquire uma grande experiência de vida e ministério ao longo, então, das décadas desse serviço ao Evangelho de Cristo. Ele também, o apóstolo Paulo, aprendeu muito por intermédio dos sofrimentos e também das suas decepções. Há uma teologia chamada teologia da prosperidade que ignora e prega com todas as letras que o cristão não pode sofrer, que em Cristo todas as dores já foram levadas, e interpretam de forma equivocada e ignoram que o cristão aqui passará por árduas tribulações. O próprio Cristo já havia predito essas palavras. E ele agora, escrevendo aos irmãos filipenses, ele diz uma coisa gloriosa, quando ele diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Posso agora ter abundância como padecer necessidade, pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem gente que pega esse texto de Filipenses 4,13 e acha que é um cheque em branco, que é uma carta em branco que você pode preencher tudo que você quer e ali Deus já está assinando. E Paulo está nos instruindo como devemos ler esse texto à luz do contexto. E isso agora nos traz luz quando lemos este texto precioso. Então Paulo vai passar por uma grande transformação na sua vida. O seu caráter foi tratado, mudado. O seu pensamento, mudou, podemos dizer, da água para o vinho, justamente quando do seu encontro com Jesus Cristo na estrada de Damasco. Ele não se envergonha do Evangelho, ele mesmo diz: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo diz uma coisa importante, uma característica que nós devemos buscar quando ele diz que subjuga o seu próprio corpo, reduz este corpo à servidão, de modo que pregando a muitos, ele mesmo não venha ficar reprovado. Paulo também tinha preocupação em relação à sua própria salvação. E ele agora não se envergonha do Evangelho, não se envergonha diante das perseguições e sofrimentos que passara. E olha que as dificuldades foram muitas, mas fundamentavam e fortaleciam a fé do apóstolo dos gentios. Ele tinha convicção de uma coisa,
a sua comunhão com Deus estava acima de tudo, que o seu chamado estava muito bem alicerçado em Cristo e ele tinha boa relação com o Pai Celeste e sabia que se a sua vida fosse agora ceifada, ele estaria em um lugar extremamente melhor. Escrevendo aos irmãos filipenses, ele diz que viver para ele, Paulo, é Cristo, mas morrer seria ganho. E ali ele se encontra numa grande luta, porque ele agora já não sabe o que ele precisa, evidentemente, viver naquele momento. Se vive, se morre para Cristo. Isso é o caráter do cristão que está sólido em Cristo e que tem confiança neste Cristo. Escrevendo a Timóteo, em um dos textos que são considerados suas últimas palavras, a segunda epístola a Timóteo, Paulo diz: combati o bom combate e terminei a minha carreira. Mas ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quantos amarem a sua vinda. Então, assim como Paulo, vamos bradar aí. Veja, é importante que também tenhamos esta convicção de que combatemos o bom combate, que terminamos a nossa carreira, mas guardamos a nossa fé. Querido, você pode perder tudo ao longo da sua trajetória cristã, mas não perca a sua fé, em nome de Jesus. Paulo não tinha desejo algum de ostentar a sua sabedoria e o seu intelecto. Então ele não usava de nenhum tipo de ostentação humana. No capítulo 2 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo vai continuar naquele tom inicial, aquele tom agradável, aquele tom carinhoso, justamente chamando os irmãos coríntios de amados irmãos, aquele tom fraterno, né? Chama-os de irmãos. Ele, de fato, sabe muito bem como agora abordar os assuntos e como abrir um caminho para que este assunto seja abordado. Ele faz seus destinatários lembrarem juntamente com ele da última vez que esteve presente com os irmãos. O apóstolo Paulo relembra então que não estava preocupado em demonstrar que era forte, que era dono de si, que era dotado de talentos e de grande sabedoria. Pelo contrário, com fraqueza, temor e grande tremor, ele estava buscando agora a edificação da igreja do Senhor. Então veja, isso é muito importante, esse caráter de Paulo precisa nos instruir, fazendo questão então de não ser venerado por aqueles irmãos que estavam ali se degladiando, criando contendas, dissensões, grupos dentro daquela igreja, facções de Paulo, de Apolo, de Pedro, de Cristo. Então veja, ele não faz questão alguma de buscar esta veneração pela sua sabedoria, mas ele prefere ser reconhecido como alguém que prega pela autoridade do poder do Espírito Santo de Deus. A mensagem não consiste em sabedoria humana. Não venham até vocês com palavras persuasivas ou com sublimidade de palavras, mas com demonstração de poder e Espírito de Deus. Então a fé daqueles que o ouviam não deveriam ser alicerçada, no contexto sabedoria humana, poder de homens, mas sobre a sabedoria e o poder de Deus. Que coisa gloriosa! A cultura grega, que é este contexto aqui da igreja de Corinto, era muito influente. Como se avaliarmos com muito carinho, essa cultura grega, ela se tornou tão relevante agora no aspecto histórico, poético, filosófico, que até hoje nós herdamos desta cultura muitos referenciais. E a gente não pode ser hipócrita e ignorar esta verdade. Então, para os gregos, a busca pela sabedoria somente se era possível através de uma investigação bem feita, bem averiguada, sobre questionar a respeito da verdade, algo que não era para qualquer um, somente a elite mesmo daquela sociedade helênica poderia se dedicar com afinco a esta cultura tão importante. Paulo, conhecendo bem esta cultura grega, e depois da sua conversão, obviamente, ele vai descobrir que a fonte da sua sabedoria não tem relação
com o conhecimento humano, com a filosofia humana, mas está relacionada justamente em Cristo. A verdadeira sabedoria que tem justamente em Cristo a sua maior revelação. E o autor da carta aos Hebreus, e diga-se de passagem, alguns até atribuem a autoria da epístola aos Hebreus a Paulo, mas não há um consenso, então aqui vamos deixar esta incógnita. O autor, então, aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, ele diz justamente que Cristo é a expressa, ou o esplendor da expressa imagem da glória do Pai. Como um sábio grego poderia admitir isso? Você já se questionou? Como esse que é a expressa imagem da glória do Pai pode ser levantado no madeiro, pode ser condenado como um criminoso naquele tempo, ter uma morte tão horrenda, humilhante, e agora ser essa expressa ou essa expressão exata de Deus? Os judeus olhando para o Cristo crucificado, lembrando da Torá que prescreve que maldito é aquele que é levantado no madeiro. Veja como Deus está de fato quebrando protocolos e demonstrando a sua sabedoria em um âmbito que somente aquele que tem uma mente espiritual pode discernir de fato que a sabedoria plena de Deus se manifesta justamente na pessoa bendita de Cristo, nele crucificado, e que Cristo é sim o esplendor da expressa imagem da glória do Pai. Isso é glorioso falar e refletir sobre este assunto. Então, será que nós precisamos saber alguma coisa para recebermos a salvação? Vamos ver a revelação do Espírito Santo a respeito da mensagem da cruz, é importante. É importante ter disposição para receber o Espírito Santo de Deus. E também o salvo tem que ter uma mudança drástica de comportamento e ter uma mente de Cristo. São características extremamente importantes. Então, o poder de Deus para a salvação de toda a humanidade não é uma mensagem secreta. Então veja, como alguns atribuem que é só para um número de pessoas ou os chamados eleitos. Pelo contrário, o chamado esta mensagem não sendo secreta, ela é justamente aberta. Ela é clara, ela é direta, ela é proposta a toda a humanidade, aquilo que este mesmo Paulo, escrevendo a Tito, nos instrui, dizendo que a graça de Deus se há manifestado salvadora para toda a humanidade. Então todos podem ter acesso a esta mensagem. E se eu tenho acesso a esta mensagem, eu tenho que entender que esta mensagem ela é poder de Deus para a salvação. Para a salvação de todo mundo que ouve, simplesmente não. Não é para todo mundo que ouve apenas, mas para todo aquele que crê. Se eu ouço e creio, logo posso viver e experimentar tão gloriosa salvação em minha vida. Trata-se de um plano divino de redenção da humanidade. Resgatar a humanidade por meio do sacrifício de Cristo, que se revela de que forma? Na pregação da palavra. É por isso que a pregação do Evangelho se faz tão importante, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se o Evangelho não é pregado, ora, como crerão? Como crerão se não ouviram naquele do qual não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então veja como é importante que nós nos posicionemos para exposição do Evangelho de forma sadia, de forma agora saudável, responsável, porque esta semente é extremamente preciosa. Então não seja aquele semeador irresponsável que sai lançando esta boa semente para qualquer lado. Primeiro prepare o terreno, prepare o ambiente e então lance esta preciosa semente que vai produzir sem sombra de dúvidas. Então, no entanto, nem todas as pessoas conseguem compreender este processo de encarnação, de ressurreição de Jesus, que é o que garante a nossa salvação e a nossa justificação, que é um ato, uma prerrogativa divina. Essa era a situação dos gregos no tempo de Paulo, no tempo da igreja de Corinto, e ainda é uma condição neste mundo onde a igreja está inserida. Então, nós não podemos fechar as nossas
bocas e devemos pregar esta palavra gloriosa. Para o homem natural, especialmente os gregos, crer na vitória da cruz era uma vergonha e maldição. Isso é o que o apóstolo Paulo chama agora de loucura da pregação do evangelho, justamente para pregar este evangelho a este homem decaído, perdido, morto em seus delitos e pecados, e fazê-lo e permitir agora que o Espírito Santo haja, trazendo regeneração ao coração do homem natural, fazendo com que este homem compreenda e aceite a mensagem da cruz. Paulo, escrevendo aos irmãos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, ali ele diz um texto glorioso que, havendo riscado a cédula que nos era contrária, nas suas ordenanças, a qual de alguma forma nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele crava na cruz esta cédula e lá está escrito, está pago, está consumado. Agora, preste atenção numa coisa que é muito séria. Devemos ter disposição para receber o Espírito de Deus. Então o apóstolo Paulo coloca de lado todos os que receberam o Espírito do mundo e do outro lado ele coloca aqueles que receberam o Espírito Santo que vem de Deus. O Espírito do mundo é o sistema organizado com base na injustiça, na corrupção. É este modelo que nós estamos bem observando acontecendo no Brasil e em outras nações aí mundo afora. Então veja, esse era o modelo do Império Romano, é um modelo que se ramificou e foi herdado por muitas nações e que está ainda em voga na elite da sociedade mundial, como fora na sociedade grega naquele tempo. E quem recebe esse Espírito não pode ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, pois teria que abdicar de muitos dos prazeres defraudados sem medidas, dos prazeres desfrutados sem medida e ter uma disciplina ética e moral. A paixão, a elevação em gozar dos bens materiais, a satisfazer a carne, a concupiscência, veja, do ser humano impede este homem de receber o Espírito de Deus. É por isso que Paulo diz de forma clara que os que receberam o Espírito Santo de Deus são ensinados por este mesmo Espírito e assim vivem realidades que não são naturais, mas espirituais e têm uma mente sadia que pode discernir a vida sob a ótica, sob a perspectiva divina, que é através da sabedoria de Deus. Para aprender isso, é necessário, é imperativo que tenhamos disposição e vontade, porque requer submissão integral ao Mestre que ensina. E quem é este Mestre? O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O salvo tem a mente de Cristo. É importante que isso seja uma verdade aí na sua vida. Se você admite que é salvo em Cristo, é importante que você admita que você tem também uma mente como a de Cristo. Na igreja de Corinto, existia um grupo de pessoas que se consideravam espirituais com base justamente na sabedoria humana e agora menosprezavam seus irmãos, considerando-se então até mesmo superiores e considerando também os outros como crianças, como imaturas, não ainda conhecedores do espiritual. Mas o apóstolo Paulo vai rebater com todas as palavras necessárias, E esses membros dizendo que eles questionavam a mensagem da cruz e a consideravam loucura. Então, na realidade, estes homens eram naturais e por isso não compreendiam as coisas do Espírito de Deus. Você sabe muito bem que para discernir o que é espiritual, precisa-se agir com uma mente espiritual. Não tente discernir o espiritual com uma mente carnal, porque você não terá êxito. Então veja, desse modo eles não poderiam então compreender o ensinamento do apóstolo Paulo, porque eles não eram espirituais. E Paulo vai concluir o seu discurso, o seu diálogo aos irmãos de Corinto, com um texto do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 13 e 14, que diz: quem guiou o Espírito de Deus? E que conselheiro ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse
entendimento. Assim, é um cristão maduro que vive agora na unidade do Espírito Santo e tem a mente de Cristo. Estas lições são gloriosas. O apóstolo Paulo teve uma excelente formação religiosa, educacional, em um tempo onde poucos poderiam ter estas oportunidades. Tanto em Tarso quanto em Jerusalém, estava diante dos melhores mestres possíveis, mas sabemos que ele não se vangloriava disso e sabemos também que a principal experiência ele tivera a caminho de Damasco, quando este encontra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isto é evidente e que você possa ser instruído nesta noite através desta preciosa palavra. Você ficou até aqui? Muito obrigado. Sou grato a você pelo apoio, por você assistir nossos conteúdos, por você comentar, por você compartilhar, por você deixar aquele like abençoado. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Se você está aqui pela primeira vez e ficou até aqui, também sou grato a Deus pela sua vida. E eu rogo ao Senhor que abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui neste momento e que o Espírito Santo possa aplicar esta palavra de forma mais poderosa aos corações. É o que humildemente peço. Eu faço isso no nome santo de Jesus. Amém. Fiquem bem, meus queridos, fiquem em paz e até a próxima.